Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos acompanhar nessa leitura aqui dos Atos dos Apóstolos essa famosa pregação de Paulo no Areópago de Atenas. Paulo que aproveitou-se de uma situação de estar naquele local, que é um local dedicado ao culto a vários deuses. Ele que estava no meio de um povo de uma religiosidade profunda, não era uma religiosidade cristã, óbvio, mas uma religiosidade pagã, mas um povo que acreditava, que tinha de fato uma crença muito grande nos seus deuses. Aproveitando-se dessa situação, Paulo aproveita para apresentar-lhes o Deus verdadeiro. É assim que Paulo, partindo então do sentimento religioso daquele povo, ele quer apresentar a eles o Deus verdadeiro. Podemos ver aí em Paulo uma sabedoria para aproveitar-se de uma situação para, de alguma maneira, introduzir a sua experiência, a experiência do Evangelho. Assim vamos entendendo como que o Senhor quer que nós, nessa dinâmica do Espírito Santo, sejamos ao longo da igreja. É mais ou menos por aí que nós vamos entendendo o que Jesus vai dizer: tenho muitas coisas a dizer-vos, porém não sois capazes de a compreender agora. Não que Jesus tenha dito para nós assim: vocês não têm capacidade de entender porque vocês não têm inteligência para isso. Não é isso. É porque o Espírito é uma realidade dinâmica. O Espírito Santo é uma realidade que Jesus não poderia simplesmente nos ensinar tudo. O Espírito é essa realidade que vai se revelando a nós conforme a situação em que nós vamos nos colocando ao longo da nossa vida e da história. O Espírito vem atualizar a verdade de Cristo em nossas vidas. Nisso nós entendemos uma coisa também muito importante. Jesus não deixou a revelação, aliás, Jesus não disse que a revelação ela estava incompleta. Ele disse assim: olha, o Espírito Santo vem completar essa revelação, vem aqui trazer algo novo ao que eu disse. Como algumas pessoas em algum momento talvez tenham dito, o Espírito vem dizer algo novo. Jesus deixou claro, ele vem, que diz o Evangelho. Deixa eu repetir para que a gente entenda melhor as palavras do próprio Jesus. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Né? Então, Jesus diz, receberá e vos anunciará o que é meu. Então, o Espírito não vem acrescentar nada do que Jesus disse, mas o Espírito vem atualizar, vem tornar mais claro.
algumas coisas que muitas vezes, em situações precisas, o Espírito Santo vem deixar mais claro algumas coisas que Jesus disse na época e que os discípulos não entenderam muito bem, e quando vem o Espírito da verdade, fica mais evidente, fica mais claro. Isso na igreja primitiva, como se torna mais evidente para todos nós. É assim que o Espírito age, muitas vezes nos ajudando a compreender aquilo que Jesus disse, como também o Espírito nos ajuda a entender as nossas realidades hoje, né? Nós não sabíamos como estaria a igreja há 2000 anos depois, como a igreja estaria hoje. Jesus não poderia chegar aos discípulos lá há 2000 anos e dizer: olha, no tempo que está se passando aqui, vocês iriam sofrer uma pandemia de um tal coronavírus e vocês ficariam em casa, teriam que assistir missa pelo celular. Jesus sabia disso porque ele é Deus, afinal de contas, né? Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, mas os discípulos eram pobres homens que não poderiam saber a história 2000 anos depois, né? Eles não iam conseguir guardar, nem escrever, nem registrar todas essas coisas. Eram homens, eles não tinham condição e não poderiam saber de tudo, né? Então Jesus deixa o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem nos ensinar hoje, para os homens de hoje, para mim e para você, vem nos atualizar hoje, para nos dar a graça para viver esse tempo agora, né? Então o Espírito Santo vem nos atualizar para este tempo hoje. Então veja, o Espírito é essa realidade dinâmica, vem nos ajudar, vem nos enriquecer, vem nos dar luzes, vem esclarecer o nosso entendimento, para que nós possamos, lendo a palavra, entender a palavra de Deus, encontrar um sentido dessa palavra, encontrar paz, conforto, entender também o nosso lugar dentro da igreja. Ou seja, o Espírito atualiza aquilo que Jesus disse, a nossa compreensão, nos coloca em relação com o próprio Jesus Cristo, nos salvando, fazendo com que a gente realmente entenda e viva essa realidade de filhos, e nos salva, né? De fato, nos salva, porque nos revela toda a verdade. Então, meus irmãos, é nisso que Jesus quer dizer. Ele vai, mas nos envia o Espírito. O Espírito não nos deixa órfãos, porque é o Espírito do Filho, é o Espírito do Pai. É o mesmo Espírito que nos irmana, né? É o Espírito que nos faz clamar, dizer: Abba, Pai. Então, nós estamos, de alguma maneira, muito bem amparados por esse Espírito. Jesus nos convida a nos alegrar por isso. Não viver uma experiência de tristeza, não viver uma experiência de abandono, mas nos preparar para receber esse Espírito Santo. Enfim, é isso que nós estamos fazendo nesses dias, que já estamos nos preparando para a ascensão do Senhor. Entender que Jesus vai e que é bom que Ele vá, porque Ele nos enviará o Espírito Santo, né? Celebrando mistérios da fé. Como eu disse, quando a igreja celebra esses mistérios, nós não estamos aqui vivendo uma realidade cronológica, como se dissesse assim: agora novamente vamos viver a realidade de Jesus que vai. Tudo isso já aconteceu lá no passado, né? Num tempo histórico, e nós não estamos aqui mais uma vez para que Jesus vá subir aos céus. Jesus já subiu aos céus. Nós estamos aqui celebrando esses mistérios. O Espírito Santo já está conosco. Nós, graças a Deus, já estamos vivendo sob a graça desse Espírito. Todos os dias podemos contar com Ele. Nós não vamos esperar a Pentecostes chegar daqui uma semana e meia para receber esse Espírito Santo. Vamos apenas celebrar isso, e neste dia, por graça de Deus, porque é uma solenidade, poderemos talvez receber uma porção, né, mais redobrada desse Espírito, porque tudo é possível nessa graça. E renovar, se podemos fazer uma boa confissão também,
renovar essa graça desse Espírito em nossos corações e viver uma graça específica, porque todas as vezes que celebramos com fé um mistério que a igreja nos permite celebrar, somos renovados na graça, no ânimo, na alegria. E a gente não pode desperdiçar esses tempos de graça. Não pode desperdiçar. Porque a igreja nos convida, nestes tempos, a fazer uma grande reflexão. Assim como foi a Páscoa, tempo da gente fazer esse caminho, assim Pentecostes. Porque Pentecostes também é o fechamento da Páscoa. E a Páscoa são esses 50 dias em que a igreja nos convida a fazer a nossa confissão anual, que também não é mérito nenhum uma pessoa de fé fazer uma confissão anual e uma comunhão anual. Mas, uma é melhor que nenhuma. Se eu ainda estou nesse esquema, que seja esse esquema da minha vida. Pelo menos ressuscito a minha alma, recupero a minha graça e, quem sabe, procuro caminhar de uma maneira mais livre, depois dessa minha ressurreição. Mas que o Senhor nos motive a buscar esse Espírito Santo. Ressuscitemos, irmãos. Ressuscitemos. Não há nada melhor do que viver a vida no Espírito Santo. Ele que nos conduzirá à plena verdade das nossas vidas, num tempo de tantas tribulações, trevas, dúvidas, incertezas. Como é bom viver a graça do Espírito Santo em nossas vidas. Como é bom viver a luz do Espírito, a luz da verdade. Ele que não nos deixa nós nos enganarmos. Quantas vezes a gente quer se enganar? Quantas vezes a gente quer passar a mão na nossa própria cabeça, dizer, não, está tudo muito bem. E aí o Espírito Santo sopra lá, na nossa consciência, vai dizer, não está não. É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Esse é o Espírito Santo. Não é outra coisa. Nós sempre tentaremos nos enganar. Tantas vozes falam dentro de nós. Mas a única voz que quer nos salvar é o Espírito Santo. Tem a nossa preguiça, a nossa autopiedade, tem o diabo que fala também. Não vamos pensar que o diabo não fala com a gente, fala direto, Mas aí tem uma voz suave, que é o Espírito da verdade. Só que, meus irmãos, esse Espírito, como eu acabei de dizer, brisa suave, não fala no meio da bagunça, não fala no meio da confusão. Por isso que muita gente não escuta mais o Espírito Santo. É a única voz que, para a gente ouvir, a gente precisa silenciar, acalmar, pedir. O Espírito Santo, ele não vai irromper, não vai chegar lá, estou aqui. Não é próprio de Deus fazer isso. Deus é aquele que bate na porta, e assim, aquelas batidinhas de leve. Ainda quando chega na porta diz assim, boa noite, com licença, olha eu aqui. O modo de Deus. Porque Deus respeita a nossa liberdade. O nome disso é amor. Quem não respeita a nossa liberdade, chega, não avisa, entra, vai invadindo a nossa vida. É assim. E o pior é que parece que a gente prefere esses, Por isso que vale a pena a gente entender o quanto que o nosso Senhor nos ama, quanto que o nosso Senhor quer o nosso bem. E como Ele é suave. Um minutinho, peçamos essa graça de reconhecer e de agradecer e de pedir o seu Espírito.